Carolina! Olá, Cláudio. Estamos aqui num episódio especial do Meia-Noite. Continua a ser um sítio onde o tempo e o espaço ficam difusos e as ideias bailam. E então as ideias vão bem bailar aqui neste episódio, não é? Hoje, sem dúvida. Para quem nos ouve também perceber, nós hoje não vamos fazer um episódio tradicional. Hoje não vamos analisar um dos episódios do Twin Peaks. Resolvemos fazer uma coisa diferente. Mesmo neste episódio, que é um episódio especial, acho que também já passou um tempinho. Que coisa lynchiana é que te aconteceu ultimamente? Então, a única coisa não é 100% lynchiana porque não tem a parte do macabro, tem a parte do estranho, do muito pouco exato, que foi descobrir, através da administração pública portuguesa, que se tu somares a 23 mais 4, dá-te 26. E não 27. Pois foi uma coisa que para mim também eu fiquei uau. Porque tive que utilizar a nossa administração pública para tratar de algumas questões administrativas, obviamente. Peço desculpa, eu tenho que discordar contigo. Tudo o que tem a ver a uma repartição pública tem o seu quê de macabro. Pois isso tem, especialmente porque parece que estão todas paradas nos anos 90, de certeza que os tetos ainda estão cheios de antrax e coisas do género, que eu realmente nesse ponto eu concordo. Então fui lá e pronto, entreguei os papéis à senhora respectiva, a senhora estava a olhar, leu e disse-me, mas não são 4 anos? E eu disse, sim. Mas a data está mal. Eu disse, como assim? E ela disse, então, você tem 27? E eu, 23 mais 4 dá 27. E a senhora ergueu a sua mão, qual tábua de calcular, e ficou o dedo e disse, 23. Esticou outro dedo e disse, 24. Outro dedo, 25. E quando o quarto dedo se ergue, eis que eu ouço 26. E eu pensei, está tudo pi. Indo. E pronto, foi assim. Foi o que me aconteceu mais lynchiano nesta última semana, em que eu descobri que 23 mais 4 é 26 e não é 27. E fiquei triste. O que nos dizem na escola, a matemática não é assim tão exata. Nada exata, é totalmente relativa, especialmente quando utilizas os dedos para contar. Pois. Pronto. E tu? O que te aconteceu? A mim, eu não fui uma repartição pública, mas foi uma coisa parecida. Fui à missa. Isso é igual. Isso é igual. Fui à missa, e porquê? Embora eu não sei se acredito em Deus, pelo menos não de uma forma tradicional, não é? No meu crescimento tive alguma influência católica, embora não sejamos praticantes, mas às vezes gosto do ritual, assim muito pontualmente. Eu fui à missa com o meu companheiro e com a minha enteada. Eles não são batizados e a minha enteada queria saber também como é que era ir a uma missa. A reação dela foi genial, o que me despoltou outro tipo de pensamentos. A reação dela, em primeiro lugar, disse, então, mas tudo de bom, o reino dos céus e não sei o quê, é só para quem acredita em Deus, mas toda a gente tem direito. Não. Lá ser comunista. A igualdade para toda a gente, não. Mas a igreja é muito mais liberalista. Se tens dinheiro, pagas mais força. Se não tens, estás lixada. Diz que em Amsterdão, lá a igreja que está perto do Red Light District, chegou a um ponto em que os marinheiros iam lá antes de irem às meninas, pagavam pelos seus pecados e depois iam. A Igreja Católica no século XVI vendeu lugares no céu. Pois. Vendia lugares no céu. Aí era a protestante, suponho. Não, foi a Católica. Não, eu estou a dizer aí a Red Light District. Sim. Eles são protestantes? Sim, penso que já eram protestantes. Então, mas o que é que a tua enteada disse mais? Aí neste caso ela disse isto e que já foi bastante forte, ainda mais tendo em conta a sua idade e foi mesmo engraçado. Mas
eu pus-me assim a pensar nas religiões no geral. Então nós somos endoctrinados a achar que ir a uma cerimónia debitar orações, sim. Não há um diálogo entre a pessoa que está a lecionar, a dirigir a missa com os crentes, porque isso seria excelente. E por outro lado, ou seja, estamos mesmo numa seita. Ou seja, é uma religião oficial, mas é uma seita. Estamos ali pura e simplesmente passivamente. E depois, a páginas tantas, participamos todos num ritual comum de pseudo-canibalismo. Em que há ali, certo que é uma hóstia, mas aquilo é suposto representar o corpo de Jesus. Então supostamente estamos ali a beber o sangue e a comer a sua carne. Então, como raio é que os cristãos dizem que as outras religiões são bárbaras, que é só porque dentro de igrejas faustosas nós fazemos aqui um ritual falso, sim, mas de canibalismo, de comer o corpo de Cristo. E por outro lado, há a parte do corpo. Não é opcional. Qual é a parte do corpo? As mais marotas iam para. Aquilo vem em redondo. Aquilo vem na forma de salsicha, certeza. Pronto, mas desculpa, continua. Sim, pois, acabaste por dizer tudo e que parte do corpo. Pois. Epá, eu fiz também a viagem de quando era pequena e vi o Jesus Christ Superstar e achei o ator que fazia Jesus muito giro. Pois, sabe. E também, e eu reparar quando estava a crescer em Jesus Cristo crucificado e achar que ele tinha um corpinho todo bem definido. Eu, no fundo, isto eu só quero saber o que é preciso para ter aqueles abdominais. Eu também. É só isso. Ai, mas... seres um líder de culto. Porque uma coisa que eu gostei no Jesus Christ Superstar, porque eu voltei a ver partes no YouTube, eu adorei o papel do Judas. Há uma parte em que pronto, é tudo cantado, mas em que o próprio Judas faz espelho de Jesus, aí no musical, e parece que está a mostrar a Jesus o quanto ele se afundou no seu próprio ego, como líder de culto. É interessante. Sim. Assim. Mas pronto, agora se calhar, então vamos para o nosso podcast dos Fun Facts. É verdade. Para vermos o que é que tu aí tens nas tuas notas. E tu também. E que coisa diferente vai ser essa, Helena? Nós vamos analisar duas cenas, uma mais em particular, que é logo a cena inicial do episódio 2, o Traces to Nowhere, em que o Cooper está pendurado de cabeça para baixo a falar com a Diane, e depois põe-se de cabeça para cima, isto depois dos seus exercícios, né? Depois de cabeça para cima, diz que há duas coisas que ainda o continuam a perturbar, não só como agente do FBI, mas como ser humano. A primeira é o que se terá realmente passado entre a Marilyn Monroe e os Kennedy e quem terá permitido o gatilho no John Kennedy. Pronto. Quem terá lançado a bala que matou o John Kennedy. Então nós vamos analisar estes pontos em detalhe primeiramente e talvez alguma coisa que nos lembremos pelo meio. Então, Marilyn Monroe e os Kennedy. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que Marilyn Monroe morreu aos 36 anos, em 5 de agosto de 1962, por uma overdose de barbitúricos, que são sedativos para tratar sintomas de epilepsia. É também um facto conhecido de que a Marilyn descendia de uma mãe que tinha bastantes problemas de saúde mental. Tanto que viveu em famílias de acolhimento e como a sua experiência nessas famílias de acolhimento nunca correram muito bem, sabe-se que ela chegou a ser também abusada. Pressupomos que isso tenha sido um trauma que ela carregou durante a vida inteira. Embora a morte de Monroe tenha sido oficialmente considerada um provável suicídio, houve muita especulação sobre ter sido um homicídio.
São alguns que gostam da sua vida de, mulheres e vinho verde. Antes de morrer, a vida pessoal de Monroe estava destroçada. Para além de 3 divórcios, havia também o rumor de um caso com ambos os irmãos Kennedy. Foi até dito que Marilyn estava a ameaçar dar uma conferência de imprensa onde iria divulgar o seu relacionamento com eles. Mas isso, nada disso está confirmado, pois já. Não, mas há fortes suspeitas. Pronto. Há fortes suspeitas. Os rumores sobre o suposto caso de Monroe com JFK teve como gatilho, em parte, a performance sensual de Happy Birthday to You em Madison Square Garden em 19 de maio de 1962 para o então presidente Kennedy. Isto aconteceu poucos meses antes da sua morte. Se vemos o vídeo no YouTube, vemos que há material para que os mais acérrimos teóricos da conspiração comecem a teorizar, uma vez que ela é apresentada da seguinte forma: Ladies and gentlemen, the late Marilyn Monroe. Senhoras e senhores, atrasada, entre aspas, Marilyn Monroe, que tinha de facto chegado atrasada, mas a expressão late também pode ser traduzida para falecida. Mas claro que é um bocado de patinar na maionese. Não obrigatoriamente, porque eu posso patinar na maionese contigo e ao mesmo tempo late pode ser a questão de atraso menstrual nas mulheres. E também há os rumores que ela teve vários abortos. E desses abortos que um deles poderia ser, inclusive, dessa relação que ela manteve com JFK. Por isso, também pode ter alguma relação com isso. Na realidade, o mais provável é ela ter chegado atrasada e pronto, claro, e é por causa disso. Mas... eu ainda vou patinar um bocadinho mais na maionese contigo, Cláudio. Há quem diga que a Marilyn Monroe, como teve um antecedente traumático muito grande na sua vida, ela era assim controlada por poderes mais obscuros que a transformaram assim, numa espécie de escrava sexual robotizada. Isto são teorias da conspiração que há, baseado em factos, que é o projeto MK Ultra, que existiu na CIA durante a Guerra Fria, em que havia testes em pessoas, muitas vezes não autorizados, mas em que o objetivo era criar o espião perfeito. Há pessoas que especulam que esses testes, onde às vezes havia o internamento de pessoas, implicava estar submetido a tratamentos por pessoas que entendem muito sobre a psique e que te quebram psicologicamente. E então a Marilyn era uma pessoa psicologicamente quebrada que foi simplesmente moldada para ser amante presidencial. A sério? Sim, mas a sério não sei. Não, a sério, ou seja, claro. O que está provado é mesmo essas experiências. Sim, isso eu sei. Agora, dela fazer parte integrante dessas experiências, não sabia que havia essa teoria da conspiração. Sim, está tudo no ramo da teoria, sim. Isto vai ser pessoal ou da teoria da conspiração a ouvir os nossos podcasts. É verdade. Portanto, esse pode ter acontecido também pouco tempo depois o fato de ter-lhe sido retirado à força. Portanto, é da lei de Marilyn Monroe, é leite, então pronto. Vai ser leite mesmo e vai ser never de teres um filho do... Mas pronto, já estamos a patinar mesmo na maionese. Quantos meses é que passaram desde que ela... Se a gente sabe isto, desde que ela atuou até que morreu? Acho que foram 3 ou 4. Foi muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Yeah. Pronto, mas independentemente do nível mais ou menos concreto das especulações, o que aconteceu à Marilyn é ainda um dos maiores mistérios do século XX. O seu biógrafo James Spada, embora não acreditasse sobre a existência de alguma prova sobre os Kennedy a serem responsáveis sobre a morte de Marilyn, ele defendia como sendo óbvio que havia uma ligação sexual entre ela e ambos os irmãos. Segundo o seu testemunho, a Marilyn conheceu JFK quando o ator Peter Lawford os apresentou.
Mas após John F. Kennedy se cansar dela, passou-a para o seu irmão Robert Kennedy. Essa expressão mata-me. Passou-a para o irmão, Yeah. que depois lhe tratava dos assuntos. Pessoa. Sei lá, às vezes há dinâmicas familiares que são altamente doentias. Certo. Claramente os Kennedy têm uma dinâmica familiar Invejável. não, é exato, tudo menos invejável, muito particular. Sim, Mas na realidade esse conceito de passá-la é que tira o poder à mulher. Tira o poder à mulher. Na Parece realidade... que é uma ligação sólida entre os irmãos. Sim. Em 1983, um outro biógrafo de Monroe, Anthony Summers, também deu mais informações. Este nome já foi referido no primeiríssimo episódio deste nosso podcast. Aliás, é tão primeiríssimo que a gente chama o episódio 0. Exato, nunca sabemos a qual é que vamos. Summers é o autor do livro Goddess, Deusa, sobre o qual o David Lynch e Mark Frost inicialmente queriam fazer um projeto, mas acabaram por pegar no espírito do mesmo e criar antes Twin Peaks para poderem ter uma maior liberdade criativa. Este Anthony Summers é também jornalista de investigação e entrevistou Eunice Murray, uma ex-empregada doméstica da atriz. Ele disse que houve um momento em que ela colocou a cabeça entre as mãos e disse palavras como: "Oh, porque é que eu tenho que continuar a encobrir isto?" Ele perguntou: "Encobrir o quê, Sra. Murray?" Ela disse: "Bem, é claro que Bobby Kennedy estava lá, em 4 de agosto, um dia antes dela morrer, não é? E é claro que houve um caso com o Bobby Kennedy. Isto foi muito provavelmente horas antes da sua morte", segundo o testemunho de Eunice Murray. O que alimenta mais a teoria de que os Kennedy estavam envolvidos na morte de Monroe está o facto de que algumas pessoas próximas à investigação receberam posteriormente novos empregos de alto nível. Ali os polícias que tiveram a fazer análise forense, tão queridos, não são? Foram todos promovidos. Foram todos. Este biógrafo também comentou que tanto o trabalho forense como as investigações policiais, sim, foram cheias de falhas. O seu material de investigação deu origem a um documentário da Netflix de 2022. Já viste, Cláudio? Eu não vi. Nem nunca tinha ouvido falar antes desta pequena investigação. Desconhecia. Este documentário chama-se The Mystery of Marilyn Monroe, The Unheard Tapes, o mistério da Marilyn Monroe. Cassetes não ouvidas, que inclui gravações nunca antes ouvidas de entrevistas com pessoas próximas à estrela que questionam muito do que nos foi dito sobre a noite em que ela morreu. Eu acho que aqui nós temos que fazer um paralelismo com o Jacoby. Porque o Jacoby, no final do episódio 2, não é? O Traces to Nowhere. Que é o 1. Que é o 1 é o episódio 1, mas que é o 2. Porque é depois do pilot. Sim, mas o pilot às vezes é tido como o episódio 1. Pronto. A gente é que agila. Ele começa a ouvir umas cassetes da Marilyn Monroe. Acho que nós podemos aqui especular qualquer coisa de que da o Laura Lynch, sim, não necessariamente de que o Lynch e o Anthony Summers poderão ter tido algum tipo de relação. Ele pode ter falado da existência de cassetes de entrevistas, okay. e o próprio Lynch ter incorporado a existência de cassetes da Laura Palmer a falar mais sobre o que a atormentava de uma maneira um bocadinho mais clara ao seu psiquiatra. Não sei. Isto é uma mera especulação, como tudo, não é? Mas é uma boa especulação. Sim. Essas cassetes que a Marilyn deixou eram cassetes para quem? De que a Marilyn, não, que o Anthony Summers tinha. Era de quem? Era de pessoas que ele entrevistou, ou seja, começou a haver uma aproximação de alguma verdade, não é? Ok. Claro que toda a gente pode mentir, mas se calhar ele entrevistou pessoas que poderiam não ter interesse. Não ter interesse, sim. Então aproxima-se da verdade, tal e qual como as cassetes da Marilyn Monroe. As cassetes da Laura Palmer. Isso por acaso me confundi. Sim. Acabam por ser uma aproximação da verdade em que tu vês a dualidade da personalidade dela, a pessoa sensual, mulher fatal, mas ao mesmo tempo
um aceitar triste e algo sórdido de se poder perder na floresta. Sim. Pronto. Mas existe alguma, Seja lá o que for. existe alguma relação real entre o Lynch e o Summers? Não encontrei nada que os relacionasse, mas Não, acho claro, eu calculo que o Lynch tenha pelo menos feito algumas entrevistas no sentido de perceber mais. mais o que se passava. Sim, Sim. mas pronto, não sei se havia alguma relação mais pessoal como ele tinha com. Isso, essa malta de Los Angeles, não sei se o Summers é de Los Angeles, mas eles conhecem-se todos. Pois é, isso. Sim. Bem, nós no mínimo podemos interpretar que houve uma operação para cobrir a ligação de Monroe aos Kennedy. Por outro lado, o seu segundo marido, a estrela de beisebol Joe DiMaggio, disse numa entrevista a Rock Positano, que é um autor de um livro sobre o atleta, o que passa a citar: todos os Kennedy eram assassinos de mulheres e eles sempre se safavam. Esta frase pode ser uma referência, sublinho pode, a um caso verídico que é o da Rosemary Kennedy, uma dos 7 irmãos de JFK, que foi tida por Joe Kennedy, o pai de todos os Kennedy aqui mencionados, como uma pessoa diferente. Diz que a Rosemary sempre foi uma criança muito irritável e que quando se tornou mais velha tinha birras que se tornavam violentas. Bem, isto quer dizer, há criancinhas assim mal educadas que bastava ali pôr uns limites e pronto. Não era preciso chegar à violência que este caso chegou, não é? E ao mesmo tempo, a sua beleza, quando ela já estava mais crescida, estava a atrair a atenção masculina indesejada. E Joe Kennedy queria evitar que a filha engravidasse e pusesse em risco a carreira política dos filhos. Por isso, em 1941, aconteceu esta violência toda que eu estava já aqui a fazer o foreshadowing. Quando Rosemary tinha 23 anos, o seu pai marcou com uma equipa médica que lhe fizesse uma lobotomia, o que a deixou permanentemente incapacitada e sem poder falar de forma inteligível. Mas não é bom! É verdade. Ela chega mesmo em estado... Catatónico. Sim, e que foi a razão, como tu te lembraste, e que eu não tinha reparado, foi a razão pela qual o agente do FBI, Dale Cooper, foi a Twin Peaks investigar uma série de assassinatos ou acontecimentos estranhos Daquela região. Sim, daquela região, que tenham acontecido ao longo de vários estados, porque o Dale Cooper não é dali, do estado de Washington, é de outra, não me lembro onde, mas é de outra região americana. Portanto, eles viam ali um paralelismo de coisas estranhas. Mas agora nós vamos abrir aqui um segmento, porque isto é tão estranho. Agora um segmento histórico. Um segmento histórico da história de Portugal. Nós, que é uma coisa que a minha cultura geral só apanhou agora. Eu acho que muita gente sabe isso, mas para mim foi O Nobel. Sim, do Nobel. E o porquê, para mim foi estranho perceber que o nosso Egas Muniz teve a ver com a lobotomia. Foi o pai da lobotomia, embora não necessariamente a lobotomia por si. Nós podemos atribuir ao médico e investigador português António Egas Muniz a invenção desse procedimento. Mas ele também foi o inventor da angiografia, uma forma de tornar visíveis áreas do cérebro ou do sistema circulatório ao injetar uma solução que faz contraste nas radiografias. A leucotomia é uma prática que consistia na remoção da matéria branca que une os lobos frontais do cérebro. Aliás, isto é que esta leucotomia é que depois foi transformada para a lobotomia. A questão é exatamente essa, ou seja, o objetivo dele, e mesmo como tu aí dizes, é em algumas coisas para tratamento de algumas psicoses. E era um método experimental, com os conhecimentos que ele tinha, não é? E a questão é como é que eles depois aplicaram isso ao dia-a-dia, a fazerem as geneiras. Exatamente. Aliás, Egas Muniz publicou os seus resultados em várias revistas internacionais, sim, mas realçava que a técnica deveria ser usada apenas em doentes para os quais não havia outra esperança. Mas nos Estados Unidos, claro, pois,
O neurologista Walter Freeman tornou-se um adepto fervoroso desta intervenção. São todos uns carnívoros. Não, são todos Sim. os animais autênticos. Sim. Salve seja. Sim. Os americanos fazem tudo assim em grande. Mas já viste, ou seja, agarras numa terapêutica em que até quem a desenvolve diz, atenção, é mesmo para o último recurso de tudo, e converte-se numa utilização maciça em várias situações. Assustador. Mesmo. Tal como o português, Freeman começou a trabalhar neste campo em meados da década de 30 e operou cerca de 20 mil pacientes até 1949. Credo, foi muita gente. Foi o ano em que o Nobel foi atribuído a Egas Muniz. Dá cerca de 1000 pessoas por ano, no mínimo. Sim. E nas suas mãos, no entanto, a cirurgia tornou-se uma técnica verdadeiramente terrível. Portanto, este Walter Freeman é que é o verdadeiro pai da lobotomia. O carniceiro. Sim. Ele inseria um picador de gelo pelos olhos do paciente, com martelo e anestesia local, e destruía de uma forma indiscriminada os seus lobos frontais. Por isso batizou o seu método de lobotomia, corte dos lobos, em vez de leucotomia, em que apenas a matéria branca era cortada. Diz que era um procedimento de violência tal que mesmo cirurgiões experientes que assistiam às suas intervenções vomitavam e desmaiavam. Só que este método era considerado uma forma barata de lidar com doentes mentais, prisioneiros ou simplesmente pessoas que se revoltavam com a sua vida. O Freeman argumentava que era melhor para um paciente ter um intelecto simplificado, capaz de ações elementares, do que um intelecto em que reina a desordem da síntese subtil. Estou a citar. Ou seja, mais vale serem carneiros do que estarem a arranjar problemas. Exatamente. Aliás, ele acrescentou que a sociedade pode acomodar-se ao trabalhador humilde, mas justificadamente desconfia do pensador louco. Isto diz muito como a cultura dos Estados Unidos se desenvolveu. Ou seja, o doente não tinha que dar o seu consentimento, bastava que um parente ou responsável pelo paciente manifestasse esse desejo. Desejo? Sim. As pessoas não estavam protegidas em termos de saúde e esta cultura, esta consideração pelo pensamento humano e pela vida humana é totalmente tóxica. Então, quando tens o pai deles preocupado, porque não se esqueçam que isto começou por causa da irmã dos Kennedy, quando tens o pai preocupado em que a filha pode engravidar e isso pode destruir a vida política dos filhos, isto é assustador. Esse homem decide que a filha deve ficar, não um estado, mas com um QI ou uma capacidade de 0, só para as funções básicas, para que os outros 2 possam estar na política. Tira toda a condição humana à filha para que os outros tenham um futuro de uma coisa que ainda nem sequer aconteceu. É que a questão é essa, é que é uma coisa que ainda nem sequer aconteceu. E ela poderia ter tido uma vida perfeitamente normal, talvez precisasse de algum acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. No limite. Há um documentário chamado Grey Gardens, que é sobre a família da Jackie O, da mulher do John Kennedy, que ela tem uma prima e uma tia que vivem nessa casa em Grey Gardens e que são aquelas duas pessoas vivem num mundo à parte, porque elas vivem num mundo à parte. A Jackie, ela suporta-as e dá-lhes dinheiro e ajuda-as a viver até que elas falecem, e a Jackie também falece. Elas vivem numa condição muito, muito, muito particular, mas a Jackie nunca nega esta família que ela tem, porque existe esta família, existem estas pessoas e está tudo bem, não é isso que a prejudica enquanto imagem, pelo contrário, dá-lhe uma visão humanista daquela pessoa que já por si só aguentava muita coisa com o John Kennedy, mas que ainda lhe dá outra camada. E eles fazem exatamente o oposto.
Sim, mas isto foi no fundo uma castração sexual e mental É isso. desta pessoa que saía da norma e que se calhar precisava, como já dissemos, precisava de um acompanhamento diferente. É isso. Estas duas, elas saem totalmente da norma. Elas também precisariam de vários acompanhamentos e não é por isso que alguém toma esse tipo de decisão. Nós estamos aqui a ver, para além de uma falta de respeito pela condição humana, uma sede total de poder, de que eu não me importo de perder a minha filha em detrimento de ter poder. Isso é assustador. E também é assustador em termos mais amplos tudo aquilo que o Walter Freeman diz sobre a sociedade poder acomodar um trabalhador humilde e desconfiar de alguém que saia, sim, de alguém que saia um bocadinho da norma. E esta ideia de intelecto simplificado e um trabalhador funcional capaz de ações elementares faz muito parte do imaginário do sonho americano. Honestamente, lembrou-me um filme do Forrest Gump, que conta a história de um indivíduo com algum atraso de aprendizagem, mas que esteve presente em aspectos-chave da história dos Estados Unidos. E é um pouco como o mito do bom herói patriota, que não questiona ordens e que está do lado do bem. Ou do lado do bem que uma instituição, que um poder cheio de uma narrativa carregada de propaganda diz que é o bem. Exato. Felizmente esta cultura tóxica de pensar apenas com o coração e não seguir das normas, lado a lado com a hipocrisia do sonho americano, tem sido posta em causa também pelo David Lynch, sendo a imagem dos subúrbios que aparece no seu filme Blue Velvet e o enredo que segue, pelo menos de que eu tenho conhecimento, a forma mais gritante dele ter feito essa crítica ao sonho, sim, ao sonho americano. Agora, quem é que puxou o gatilho? Eu só quero dizer uma coisa antes. Força! A questão do sonho americano, eu para mim isso é sempre muito, e isso que tu aí dizes é super interessante, que é o que é o sonho americano? O sonho americano não é um sonho para as pessoas. O sonho americano é para a grande indústria, para o grande capital, para ganhar dinheiro e para ter mais dinheiro e para ter mais escravos a trabalharem para eles. Porque o sonho americano de que tu vais ser rico se trabalhares muito e vais atingir alguma coisa, na realidade é os 2.5 filhos e o cão. Mas que na realidade a única coisa que isso te vai fazer é tu vais estar-te a matar para conseguir essas coisas e alguém vai estar a lucrar com o teu trabalho. Sim. Ou seja, o sonho americano na realidade é todo um sonho que na realidade não existe, que existe só para as pessoas poderem trabalhar mais e pagam um conjunto de macacos que ganham mais do que os outros todos. Sim. Independentemente do que é que os outros sofrem. E é também por ser um país ultraliberalista e sem qualquer tipo de apoios sociais. Porque tu talvez poderias conseguir um bocadinho desse sonho, se de facto a tua vontade é ter uma vida nos subúrbios com uma família nuclear. Nada de errado, se é isso que te faz feliz, não é? Mas se tens já à tua volta uma estrutura e uma cultura de que aquilo que tu ganhas, aquilo que tu consegues ganhar ao final do mês com base no teu trabalho é a medida do teu valor e o apoio a direitos fundamentais que tu vais ter, é muito mais difícil tu conseguires, só se nasceres na família certa ou já tiveres algum tipo de apoio. A questão é exatamente essa. Bom, e agora a outra parte... Voltando, vamos a falar. É verdade, a outra parte do mistério. Quem puxou o gatilho no JFK? À semelhança de JFK, Angus Muniz também sofreu um atentado. Essa eu desconhecia. É verdade, ele sofreu sim. Temos que arranjar aqui uma ponte entre as coisas, não é? Aconteceu no seu consultório por parte de um doente mental, engenheiro agrónomo de 28 anos, que no culminar de uma crise de paranoia o alvejou com 8 tiros, dos quais 5 o atingiram na mão direita, no tórax e na coluna vertebral. É verdade, só foram retiradas 3 balas, mas uma ficou alojada na coluna dorsal. Apesar da gravidade dos ferimentos, Angus Muniz recuperou por completo sem qualquer sequela. Fica, sacana do velho é rijo! É verdade.
Com tudo o que sabemos sobre o atentado de John F. Kennedy é que culminou com o seu assassínio a 22 de novembro de 1963. Estando este numa limusina descapotável num local público ao passar pela Dealey Plaza em Dallas, no estado do Texas. Lee Harvey Oswald, um veterano da Marinha Americana, foi acusado de matá-lo, e uma comissão presidencial chefiada pelo chefe de justiça Earl Warren, conhecido informalmente como Comissão Warren, determinou em 1964 que Oswald agiu sozinho. Esta conclusão não foi aceita pelo público. Uma pesquisa da ABC News de 2003 descobriu que 70% dos americanos acreditam que a morte de Kennedy foi o resultado de uma conspiração mais ampla. Ou seja, 39 anos depois, as pessoas ainda acham que aquilo não foi só através do Lee Oswald. Sim. E não acredito que isto sejam só maluquinhos da conspiração. 70% não. 70% não. Se fossem 15, pronto, vá, uma pessoa dizia que sim. 70% é... Em 1979, o Comitê de Assassinatos da Câmara dos Estados Unidos, eu acho lindo, existiu um Comitê de Assassinatos. Como? Mas porquê? Quantos é que... Mas sabes que tenho que ir pesquisar, que é... Quantos é que morreram para haver um comitê específico para isso? Olha, isto podia ser, para mim, não sei, foi o George Washington, foi aquele que foi assassinado no teatro. Esse é o Lincoln. Não, esse era o Lincoln. O George Não. Washington era o maçom, é verdade. Não, o Washington é o maçom. O Lincoln foi assassinado no teatro quando via a peça. É verdade. E até há aquele filme em que aquele ator que usa um método, o Daniel Day-Lewis, tem que ver esse filme, vai ser interessante. Usa um método, sabes, quando eles entram na personagem e não quebram, independentemente de estarem a filmar ou não. É sério? A sério. Sim, o Joaquin Phoenix também faz isso no Joker. É sério? A sério. Eu acho que pronto, isto torna o papel deles brilhante, não é? Mas acho que deve ser um investimento psicológico e físico. E eventualmente isso destrói-se. Sim, sim. Mas pá, Comitê de Assassinatos da Câmara nos Estados Unidos, para mim é como a ver o Comitê das Relações com Menores da Igreja Católica. Sim. E chama-se Jornadas da Juventude. Vai ver. Mas voltando a assuntos sérios. Não se corta nada! Voltando a assuntos sérios. Este comitê concordou com a Comissão Warren que Oswald matou Kennedy, mas concluiu que o relatório da Comissão Warren, sim, e a investigação original do FBI tinham sérias falhas, tal e qual como as falhas do trabalho forense com Marilyn Monroe. E com a Laura Palmer no pilot episode, porque descobrem a letrazinha. É verdade. E também, quer dizer, qual é o relatório forense? Tal, aconteceu isto, mas não, nenhuma destas feridas foi a causa do morte. Exato, mas está tudo bem, ela morreu. A gente não sabe o quê, mas morreu. Morreu, pronto. Pronto, e este comitê de assassinatos concluiu que pelo menos 4 tiros foram disparados com alta probabilidade de que 2 homens armados dispararam contra o presidente e que uma conspiração era provável. Pronto, se até fontes oficiais... Desculpa. Se até o comitézinho. Se até o comitézinho dos mortos da Câmara diz isso. Sim. Não, mas eu acho que eventualmente há de se descobrir, ainda não agora, mas a história o há de mostrar que isso dos Kennedy está tudo... O Kennedy, mesmo a Marilyn, que está tudo muito mal explicado. O Trump usa isso de uma forma que é um presidente que adora teorias da conspiração, não é? Ele usa isso para manipular o sentimento do povo americano, porque ele, durante o mandato dele, dizia que ia desclassificar uma carrada de informação, mas eu não consegui encontrar mais informações. Nunca foi desclassificada. Pois. Enfim. Há questões que perduram, sendo que a central é se o atentado se relaciona com a decisão do Kennedy de bloquear o apoio militar dos Estados Unidos na invasão à Baía dos Porcos.
Depois de 6 meses de o Fidel Castro ter deposto a ditadura de Fulgêncio Batista, as relações com os Estados Unidos começaram a se deteriorar. Muita gente especula que Lee Harvey Oswald, por ter viajado ao México meses antes e por ter contactado os consulados cubano e soviético, assim como ter tido encontros com indivíduos igualmente anti e a favor de Fidel Castro, isto significa, ou poderá significar, que estava a reunir informações para dar à CIA para que esta pudesse assassinar JFK por vingança e amante do presidente que seguiu, Lyndon Johnson. Outra teoria é que se tratou de mafiosos, tudo isto teve a ver com mafiosos furiosos com o Robert Kennedy, por iniciar o processo contra as estruturas de crime organizado que havia, que há, como a máfia. Como já vimos, há fortes indícios de um relacionamento entre a Marilyn Monroe e o procurador-geral Robert F. Kennedy, irmão do JFK. Contudo, também vemos uma ligação indireta à máfia, através de Frank Sinatra. Esses são rumores ainda um bocado especulativos, mas partem do facto de o FBI ter monitorizado Frank Sinatra durante 40 anos, assim como os seus contactos com a máfia, mas nunca chegou a acusá-lo. O seu contacto mais conhecido é o padrinho da máfia de Chicago, Sam Giancana, e o facto de ter aceito presentes de outros membros da máfia de Chicago. Numa entrevista, o cabeleireiro de Marilyn Monroe referiu que ele a acompanhou a uma casa de campo de Frank Sinatra em Lake Tahoe, onde ela supostamente passou um tempo com Sinatra e o chefe da máfia de Chicago, o tal Sam Giancana. Este boato não é confirmado, mas o boato em si é que o Giancana tentou persuadir Monroe a não divulgar os casos que teve com o presidente John F. Kennedy e o seu irmão Bobby. Honestamente, se isso de facto aconteceu, não dá para perceber porque é que o cabeleireiro dela tinha de a acompanhar. Estética? Desejo da própria Marilyn Monroe de se sentir segurança? No fundo, iria ser uma mulher sozinha no meio de homens mafiosos e ela é um símbolo de mulher inatingível. Sim, poderia ter algum problema com isso, sem dúvida. Sim, ser violada, coagida, pronto. Mas o que é que tu achas disto? Há alguma coisa que a gente pode... não sei, por exemplo, o nome Robert, nós temos o Bobby aqui. E em episódios futuros vamos ter também uma relação... diferente com o Bobby, sim. Com o nome Robert Bobby. Exato. Eu não queria dizer o Robert, mas pronto, sim, com o Robert. Talvez. Sim. Havendo essa relação em dele lá ter ido no dia 4 de agosto e dela ter falecido no dia 5 de agosto. Sim, segundo a Eunice Moray, a empregada. Sim. Mas essas pessoas ainda estão vivas? A Eunice? Honestamente não sei. Eu por acaso estou com muita vontade de ver o documentário. Pois, eu também. Eu agora quando a gente fala nestas coisas, realmente a história é uma coisa tão complexa e tão vasta que é difícil, porque basicamente a conclusão aí que chegamos é que o Kennedy pode ter morrido ou por não ter não querer dar ordem para a militarização, para a invasão da Baía dos Porcos, ou porque o Kennedy estava a fazer uma perseguição, entre aspas, aos mafiosos e queria destruir neste caso era o Robert Kennedy, sim. O irmão. O irmão, sim. Mas pronto, tem sempre essa relação. Ou então, eu sou apologista dessa teoria da conspiração, o porquê não o sei, mas que foi a CIA realmente que matou o Kennedy. Sim. No objetivo de pôr o Lyndon after, depois no poder. Há uma coisa também que eu ouvi falar sobre os Kennedy e que está documentado, mas eu não, depois nos comentários, honestamente não me lembrei de incluir aqui na pesquisa, mas estou-me a lembrar neste momento. Mas acho que com uma pesquisa Google os ouvintes conseguem encontrar. É que o JFK era muito contra o domínio da Reserva Federal sobre a produção da moeda, porque a produção da moeda nos Estados Unidos no fundo é a produção de títulos de dívida para com a Reserva Federal, que
que é, apesar de ter um nome federal, é uma entidade privada. É verdade. É A Reserva verdade. Federal é privada. É privada, detida por grandes famílias. Estás a brincar? Não, os Rockefeller. A Reserva Federal dos Estados Unidos é privada. Não sabia, mas é. E o John Kennedy, durante algum tempo, decidiu emitir moeda pública. Ou seja, tinha a mesma estética, mas tinha um outro pormenor diferente. Isso iria, por sua vez, mexer com todo o sistema económico E financeiro, claro. e financeiro, sim. E isto eu não encontrei na pesquisa de temas centrais. Eu sei que vi isto num documentário. Pronto, nós iremos depois pôr as fontes daquilo que nós falamos. Exato. Mas este ponto eu aconselho os ouvintes depois pesquisarem por si. Mas... Não, eu também quero pesquisar isso. Sim. Isso é espetacular. Portanto, aqui é... Isto é mesmo espetacular. Yeah. Espetacular e triste. Certo, está tudo errado. Não, está tudo errado, obviamente. Mas porque... parece que são várias peças no puzzle que se encaixam. Sim, eu continuo. O Twin Peaks, no fundo, é uma alegoria a muitas coisas. Temos também a questão da corrupção, ou pelo menos estratagemas para obter terrenos. Tens a máfia. Sim. Porque tu tens a parte do tráfico da droga. Sim. Tens realmente muito mais, se calhar, relações. Agora, claro que nós também estamos a pesquisar fun facts, exatamente, relacionados com o Twin Peaks e a arranjar alguma relação. Mas quando tu pensas nesse sentido, é realmente super interessante ver essas relações que eles fizeram. Sim. Que foi com esse o objetivo que eles fizeram. Mas talvez seja eu a ser fanzoca, mas eu acho mesmo que eles foram buscar pedacinhos à realidade e que construíram tudo isto. Mas eu acredito. O livro de David Lynch não deve funcionar só com os seus sonhos e pensamentos assim aleatórios. Não, claro. Ele deve de certeza também ir buscar. Não, mas é isso, mas estás a ver o nível de detalhe que na realidade ele pode ter ido buscar, ou a narrativa que ele construiu com as coisas que estavam a acontecer, tanto na época como anteriormente. É espetacular. Eu gostava de encontrar mesmo um documento em que ele tivesse de facto ido ter com o biógrafo Summers e ele ter falado de cassetes. Mas pronto, eu acho que isto foi realmente muito, muito interessante. Estas sugestões do segundo episódio. Há mais outra coisa em relação ao segundo episódio, porque quando o Cooper e o Truman estão a beber café na casa da Catherine, do Pete e do Josie, que aparece o peixe dentro, a fish inside of the percolator. Da máquina de café. Essa cena é inspirada numa situação que aconteceu ao próprio David Lynch, em que ele foi a um ateliê de uma amiga e descobriu que estava a beber um café com uma barra de sabão lá dentro. E pronto, eu acho que é daí que há de vir essa cena, quase certeza, já li algumas coisas sobre isso e achei que também era interessante. De qualquer das formas, eu acho que este podcast foi muito, muito interessante. Acho que devemos de aguardar por alguns comentários ou e-mails. Eu acho que é melhor mandarem-nos um e-mail com alguma das vossas opiniões, se quiserem adicionar alguma coisa. Enfim, não tenham medo de entrar em contacto connosco. E até ao próximo episódio. E não se esqueçam, as corujas não são o que parecem.